Que alegria, meus amados irmãos, de mais uma vez aqui, transmissão online, podermos cultuar ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook da página da nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos a esta programação, a esta transmissão para esse culto solene ao nosso Deus. Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tema do culto desta noite, baseado nesta passagem e em diversas outras que fala da nossa gratidão a Deus, de ações de graças que devemos ter para com o nosso Deus, o cristão deve ter um coração agradecido. Eu quero convidá-los para esse momento de adoração, abrirem suas Bíblias. No Salmo de número 105, faremos a leitura dos versos de 1 a 11. Salmo 105, de 1 a 11, leitura alternada. Israel estará representando a igreja comigo nesta leitura. Leiamos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das suas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. E eu destaco o verso 1. Rendei graças ao Senhor, a Yahvé, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Rendei graças ao Senhor. Como temos motivos para agradecermos ao nosso Deus. Vamos adorar ao nosso Deus, com o nosso coração grato a Ele por tudo que Ele fez, tem feito e continuará a fazer por nós. Adoremos ao Senhor, vamos orar a Ele, uma oração de adoração, e depois vamos louvá-lo com um hino, louvor ao Deus grandioso, hino 26 do nosso Cenário Novo Cântico. Santo Deus e soberano sobre toda a terra, o Senhor é o único e soberano Deus. Tu fundaste, ó Deus, a terra, tu criastes os firmamentos. Ó Deus, o Senhor é o Rei, excelso, supremo, Criador, que governa tudo, que rege a tua criação, que nos criastes à sua imagem e semelhança, para a tua própria glória. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos contemplar as tuas maravilhas a partir de nós mesmos. Quando nós olhamos para a tua criação, nós contemplamos a majestade do teu poder, a tua sabedoria. Ó Deus, como tu és infinito, como tu és um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Toda a terra está cheia da tua glória. Louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade que temos de cultuá-lo, de chegarmos à tua presença e sermos aceitos por ti, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, porque mediante o nosso Redentor, nós temos acesso ao trono da graça. Podemos cultuá-lo, podemos glorificá-lo. Receba o nosso culto, a nossa adoração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amados, passando agora o momento de contrição, confissão dos nossos pecados, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no profeta Isaías. Faremos a leitura do capítulo 55, versos de 6 a 13. Isaías 55, de 6 a 13. Vamos fazer essa leitura também de forma alternada. Israel estará acompanhando comigo a leitura. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso a glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Eu quero destacar aqui o verso de número 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então nós vamos nesse momento curvar a nossa cabeça e confessar os nossos pecados nessa certeza que podemos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo e Ele é rico em nos perdoar. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor uma oração de confissão. Seremos conduzidos nessa oração pelo Israel. Então use esse momento para se curvar na presença do Senhor e colocar e confessar os seus pecados a Ele. Oremos ao Senhor. Senhor, querido Deus e amado Pai, agora eu entro em Sua presença, Senhor, para me curvar diante de Ti, ó Pai, para Te clamar, Senhor, por perdão e misericórdia, ó Pai. Amém. Porque eu sei que
perto de Ti nada sou, ó Pai, nenhum de nós, todos somos indignos diante ao Senhor, ó Pai. Mas também Te agradecemos já, consequente a isso, pois sabemos que a Sua misericórdia se renova a cada manhã sobre nós, ó Pai. Muito obrigado por estar conosco, mesmo não sendo merecedores de nada, Senhor. Muito obrigado por nos salvar, mesmo sabendo do pecado que assolaria a humanidade depois disso, mesmo sabendo que seriam poucos os que Te seguiriam por livre e espontânea vontade, ó Pai. Me perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós pecamos, ó Pai, que nós sabemos que estamos afrontando ao Senhor, ó Pai, e mesmo assim o fazemos, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, porque sem o Senhor nós nada somos e sem o Senhor nós não conseguiremos escapar do pecado, Senhor. É verdade. Por favor, Senhor, nos dê ânimo, nos dê vontade para buscar mais e mais o Senhor a cada vez, ó Pai. Amém, Senhor. E sempre mais e mais nos afastarmos do pecado, Senhor, e nos aproximarmos de Ti, Senhor. Amém. É isso que eu peço fazendo nessa oração agora, Senhor, e já Te agradecendo por tudo que o Senhor fez e faz por nós, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos louvar ainda o Senhor, fazendo também deste hino a nossa oração. Súplica do Redimido, hino número 97. Louvemos ao Senhor. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Passando agora ao momento de consagração ao nosso Deus, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 96. Faremos a leitura dos versos de 7 a 13. Salmo 96, de 7 a 13. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem reverentemente. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade.
Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Verso 8: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Era costume do povo judeu, nesse ato do culto, tributar ao Senhor, trazendo oferendas aos átrios do Senhor. Essa era uma forma de expressão, de adoração, de louvor, de gratidão a Deus por todos os seus feitos. Tributai ao Senhor glória e força. A glória devida ao seu nome. Trazei oferendas. Então nós tributamos a Deus pelos seus poderosos feitos, certos de que tudo que temos provém do Senhor. Este ato do culto em que ofertamos ao Senhor, em que dizimamos ao Senhor, trazemos ofertas ao Senhor, é para expressar a nossa gratidão a Ele. Pela certeza, pela fé que temos de que tudo é dele, tudo provém do Senhor. Ele é o Deus provedor. É um ato de plena entrega, de plena consagração, de plena confiança. Isso é um ato solene do culto, onde nós consagramos a nossa vida, trazemos ofertas, trazemos dízimos, porque sabemos que é o Deus que cuida de nós, que provê tudo isso que nós podemos retribuir, que nós podemos devolver, que nós podemos entregar a Ele em resposta aos seus mandamentos, trazendo dízimos e ofertas à casa do Senhor. Tributai ao Senhor, trazei oferendas, trazei ofertas ao nosso Deus. Vamos então nesse momento consagrando a nossa vida ao Senhor, louvá-lo com 2 cânticos, e os irmãos aí que estão preparados para consagrar também os seus dízimos e ofertas, façam isso entregando a tesouraria da nossa igreja. E depois dos louvores, eu vou pedir ao Israel que consagre esses dízimos, essas ofertas ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.
Senhor, querido Deus e amado Pai, agora nós retornamos à sua presença, Senhor, para te agradecer mais uma vez, ó Pai, por podermos estar, mesmo que em casa, mesmo que em período de pandemia, cultuando a Ti, cultuando o Senhor mais uma vez, ó Pai. Amém. Agora, em especial, te agradeço por todas as ofertas que foram dadas, Senhor, por todos os dízimos que foram colocados aqui, ó Pai. Amém. Que o Senhor esteja amparando a vida daqueles que entregaram e daqueles que não entregaram também, Senhor, porque Amém, apenas sim. o Senhor sabe os motivos, apenas o Senhor conhece os corações, ó verdade, Pai. sim. Se cada família que esteja passando por problemas, sejam eles quais forem, ó Pai, que o Senhor venha a ampará-los, ó Pai. Amém. Que o Senhor venha a protegê-los, venha a cuidá-los, ó Pai. Mas que em nenhum momento eles deixem de recorrer a Ti, ó Pai. Amém. Sempre que eles precisarem, Senhor. Amém. Te agradecemos, Senhor, por todas as ofertas que foram dadas, Senhor, para que ela vá apenas para o engrandecimento do Seu nome, ó Pai, seja para a reconstrução, para a reforma da Sua igreja, ó Pai, seja Amém, para Jesus. abençoar a vida de quem frequenta o culto, ó Pai, de Amém, quem Jesus. cultua o Senhor e quem o ama, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, abençoe a todos, livre-nos do mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Agora chegamos ao momento de edificação, momento do culto em que vamos ouvir a palavra do Senhor. Palavra que Deus já preparou para entregar a nós essa noite por meio do seu servo. E temos hoje uma oportunidade de ouvir o querido reverendo Itamar, foi pastor dessa igreja, e ele trará então a palavra do Senhor a nós nessa noite. Reverendo Itamar, da Primeira Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Ouçamos a palavra do Senhor. Boa noite. Quero saudá-lo na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 7. Vamos fazer a leitura do texto sagrado? Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar com o diácono Roberval? Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento, Pai, de meditação na Tua Palavra, Pai. Que o Senhor, Pai, possa abençoar, ó Pai, o Teu servo, Pai, que irá nos ensinar sobre o Teu Evangelho, Deus, que ela venha, Pai, calar em nossos corações, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecendo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você é uma pessoa agradecida? Você é uma pessoa de coração grato, que ao perceber as bênçãos, as benécias de Deus, volta-se para Ele e agradece e tem um coração sempre satisfeito, ou seu coração é insatisfeito? Uma das coisas que nós aprendemos na nossa meninice, né? Isso é comum em todos o que estão ensinando crianças, parece que é quase que o ensino do andar, do caminhar, ainda há o ensino do agradecer. Você já notou uma criança, está no colo do avô, do tio, da tia, da mãe, do pai, quando alguém dá um biscoito, dá uma bolacha, dá alguma coisa para essa criança, ela nem fala direito, está, né, falando muito pouco. A mãe, o pai, ou quem está cuidando da criança diz assim: o que você fala? Fala para ela obrigado, fala para ela muito obrigado. A gente gosta de perceber no desenvolvimento do ser humano um coração agradecido, um coração grato, um coração que reconhece que é favorecido em alguma coisa. Paulo está andando nessa segunda epístola,
dentro da sua fala com o seu pupilo, com o seu filho na fé, Timóteo, Paulo está ensinando a ele, na prática, o ter um coração grato. E você pode notar que a maioria dos tradutores coloca essa seção como ações de graça, um coração agradecido. E eu gostaria de falar sobre isso, porque o cristão deve ter um coração grato, um coração agradecido, apesar de um momento de adversidade. Em tudo dai graças, o nosso Deus nos ensina. Sendo assim, eu gostaria de falar com você no seguinte tema: 3 motivos que todo cristão tem para dar graças a Deus. 3 motivos que todo cristão tem para dar graças a Deus. E eu gostaria de dizer que se você é crente, se Deus converteu o seu coração, se você é uma mulher ou um homem temente a Deus e está ouvindo esta mensagem, você deve agradecer a Deus por esses 3 motivos. Não há um crente nesse mundo, rico ou pobre, no Brasil ou na Europa, num lugar desenvolvido ou num lugar muito mais carente que nós, que não tenha esses 3 motivos, os 3 para louvar e agradecer ao nosso Deus. Vamos ver então esses 3 motivos? Primeiro motivo, pelos irmãos da fé. Lembra na semana passada que Deus, no seu Evangelho, nos fez filhos de Deus? E somos filhos de um mesmo Pai. Mas nós não só temos o mesmo Pai, nós também temos muitos irmãos. Paulo então está iniciando, dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor Deus, e ele diz que desde os seus antepassados, ele serve a Deus de consciência pura. Você se lembra bem que Paulo foi convertido pelo Espírito Santo no caminho de Damasco, onde Lucas nos narra ali no capítulo 9 de Atos. Então, o que é isso que Paulo está falando? Paulo está se referindo aos antepassados da fé, a quem desde os primórdios do mundo, e aí a gente já pensa em Abel, já pensa em Noé, já pensa em, principalmente nesse momento aqui falando dos seus antepassados, Paulo está falando de Abraão, de Isaac e Jacó, e ele está dizendo que a fé que hoje ele tem em Cristo Jesus vem dos seus antepassados, que desde lá ele servia de consciência pura, ainda que de modo torto, dentro do seu farisaísmo, e o Espírito Santo o coloca no momento, no ponto correto da história cristã. Paulo então está agradecendo a Deus porque ele serve, e ao servir a Deus e ao perceber que ele é um cristão de uma grande família, Paulo está então falando a Timóteo que ele serve de consciência pura, sem cessar, lembrando de Timóteo em suas orações. Primeiramente, eu gostaria de destacar que Paulo tem um compromisso espiritual com o irmão na fé, Timóteo. Ele tem um compromisso de interagir com Timóteo, de perceber que ele precisa investir na vida do seu irmão na fé, Timóteo. Paulo se põe a orar por ele de dia e de noite. Há uma ideia de investimento na vida de um irmão. Agradecer a Deus, o melhor modo que nós temos de ter uma disposição de gratidão a Deus pelos irmãos na fé, é investirmos na vida dos irmãos, nos colocarmos em investimento de tempo, de preocupação, de cuidado na vida desses nossos irmãos. Agora nós estamos, estou trabalhando de modo online, que é o que nós podemos fazer no momento, com irmãos que estão na sala, na classe de catecúmenos. Estavam na igreja, mas nós continuamos e temos já trabalhado mais de mês com eles acerca das doutrinas da igreja, da história da igreja, do governo da igreja, preparando esses irmãos para serem recebidos, se Deus assim nos permitir, daqui a um pouco, alguns meses mais à frente. O que eu acho muito interessante
é que, independentemente se esses irmãos estão vindo de uma igreja já irmã, co-irmã em Cristo, uma igreja de um outro ramo teológico, ou se foram convertidos, e lá nós temos ambos, né? Os que estão vindo de fora e os que são novos convertidos e serão batizados e recebidos na nossa igreja. Mas o interessante é ver como esses irmãos têm a sua história particular com Cristo, como eles testemunham da mesma fé que eu e você professamos, como Deus nos tem dado a graça de ter irmãos que estão sendo acrescidos e que começam a fazer parte da nossa vida, que começamos a nos preocupar com eles, começamos a conversar com eles, a conhecer a sua história de vida, de luta, de pecados, assim, de lutas antes de ter a Cristo, e que como Deus os resgatou do meio do pecado e os trouxeram para a primeira família da fé, e pela graça de Deus também a congregar conosco. Isso é uma riqueza. Imagina se nós tivéssemos só irmãos nos deixando, indo morar em outro lugar, o Senhor tomando para ele, né, quando eles morrem, a igreja vai esvaziando, como a nossa fé iria ficar debilitada. Quando Deus vai acrescentando outros, temos que ter um compromisso, e Paulo tem um compromisso ainda na prisão, de dia e noite orar pelo seu pupilo, pelo seu filho na fé, mas principalmente pelo seu irmão na fé, Timóteo. É tão singular a relação desses dois, essa amizade e esse entrelaçar aqui na caminhada cristã, que o verso 4 nos diz que Paulo ora de dia e de noite, lembrando das tuas lágrimas. Aqui há uma referência, muito provavelmente, ao momento da despedida de Paulo e de Timóteo, da última vez que eles estiveram juntos, e que a despedida causou tanta comoção no coração desses irmãos em Cristo, que eles choraram, que Timóteo foi às lágrimas porque estava deixando seu irmão na fé. A fé de Paulo é fortalecida nisso, e Paulo se põe ansioso, expectando encontrar o irmão novamente. Parece que nós estamos vivendo isso, né, queridos? Parece que nós estamos ansiosos. Quinta última agora, falei para os irmãos pedindo oração pela reunião do conselho que se dará amanhã, numa segunda-feira, onde nós trataremos da perspectiva da nossa volta, como que vamos fazer, como que vamos organizar, como nós vamos orientar a junta diaconal, porque é ela que vai comandar toda essa volta, organizar isso. E isso já nos trouxe no imaginário de ufa, daqui um pouco eu vou poder cantar de novo com os meus irmãos da fé, daqui um pouco eu vou poder, ainda que é distante, naquela coisa de não poder do contato, mas como é que está, que luta é essa, e ouvir os irmãos, e ver o rosto, e mais ou menos, né, nós vamos ali orientar na máscara, mas sabe, ouvir os queridos, falar com os queridos, isso é singular. Isso deveria, tal como Paulo nesse instante, nos deixar ansiosos, nos deixar na expectativa. Ele continua ainda, para que eu transborde de alegria. O contato na fé dos irmãos em Cristo deve trazer a alegria no coração. Eu sempre encasquetei com isso, e eu vou continuar encasquetando aqui em tudo quanto é igreja cristã que publicamente pode professar a sua fé de modo livre. O modo público é livre, né? Tem irmãos que termina o culto, e eu sei que tem muitos que têm os compromissos regulares logo pela manhã na segunda-feira, mas correm como se não pudesse esperar para dar um oi, como foi sua semana, como está a tua casa, como está a tua família. Se nós não gastarmos tempo desenvolvendo relacionamento com a igreja, com os meus irmãos da fé, com os seus irmãos da fé, vocês ou nós não teremos esta alegria de partilhar da fé. Irmãos, o mundo que a gente vive hoje ainda, de modo especial, é marcado por muita oposição ao cristianismo.
Há uma deliberada frente política, filosófica, social contra as ideias cristãs, e a gente não se espanta, porque isto é realmente o caminhar dos últimos tempos. Sendo assim, os irmãos em Cristo devem se unir cada vez mais. Devemos ser gratos a Deus, porque Deus nos deu irmãos na fé para nós dividirmos as lutas, dividirmos as dores, dividirmos as alegrias, tal como Paulo fala aqui. Irmãos, não há neste mundo um cristão que não tenha irmãos na fé. Se você é crente, você deve agradecer a Deus pela família da fé que você tem. Em segundo lugar, o segundo motivo que você deve ter para agradecer a Deus pelo ensino da fé. O verso 5 conta exatamente isso. Paulo está entrando em Timóteo num momento mais íntimo da família, né? Paulo, ele não é chegado só de Timóteo, ele é chegado da mãe, ele é chegado da avó, ele conhece a família de Timóteo. Timóteo, ele é um moço, ainda moço, não despreze a tua mocidade, Paulo vai falar isso mais à frente, que vem de uma família mista, de um casamento misto, ele é fruto de um casamento misto, porque a mãe, ela é hebreia e o pai dele é grego. Paulo fala isso, ou Lucas nos narra isso em Atos capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Listra é a cidade de Timóteo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, de uma hebreia crente, mas de pai grego. Então, Timóteo, ele é esse filho da fé, que tem todo um contexto familiar que Paulo conhece muito bem, e ele vai falar deste contexto familiar aqui no verso 5. Ele diz, ele tem a alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Paulo está falando desta fé, e ele vai falar que essa fé foi aprendida no contexto de casa, no contexto da família, da sua avó Eunice, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Paulo, ele fala da fé sem fingimento, mas eu tenho um apreço por uma tradução, talvez você a tenha aí em suas mãos, que é da sua fé sincera, da sua fé sem fingimento ou sem falsidade, ou em outras traduções pode ser fé sem hipocrisia. Mas eu gosto da fé sincera. Por que eu gosto da fé sincera? Porque é a descrição de um termo que é cunhado do latim, é trazido do latim, ou que é visto também no grego, que vem de um contexto de artesanato. O termo sincera nasceu quando artesãos, acho que é isso, em português, para não assassinar o português, eles faziam vasos, e os vasos eram feitos de cera, e a cera, quando ela era muito pura, o vaso ficava quase que transparente. Hoje os vasos transparentes são de vidro, né? Mas nessa época eram vasos de cera, e quando polidos, quando trabalhados, eles ficavam quase que transparentes. E se o vaso era tão puro, a cera era tão pura e o vaso era quase transparente, alguém olhava e falava: uau, parece sem cera. No latim, a ideia de sem cera, puro, sem fingimento. E é isso que Paulo está falando a Timóteo: a sua fé é pura, e isso me traz boa recordação, isso me traz alegria no coração. É quando nós nos recordamos de irmãos do passado e que nos foram exemplos, que ainda nos são exemplos, irmãos do passado, eu digo irmãos que passaram na nossa vida e que já não estão conosco, e que foram usados por Deus, e nós nos lembramos, às vezes, de um avô, de um tio, ou de um professor de escola dominical, ou de um amigo mais velho que não está no nosso convívio,
que a fé dele era tão pura, era tão sincera, que ajudou a construir a nossa fé. E isso é chamado do aprendizado pelo olhar, pelo observar, pelo estar ali aprendendo com o outro. E olha que lindo, Paulo está sendo construído na sua fé, está crescendo na sua fé, em se lembrar ou em aprender com Timóteo de ter uma fé sincera. Lindo isso, não? E isso nós poderíamos colocar do aprendizado da fé informal, onde os relacionamentos dos irmãos nos fazem crescer nesta fé. Mas há também o ensino formal da fé, o ensino do catequizar, ensinar o irmão mais novo na fé, ou a criança, a como observar a lei de Deus de modo correto. E é isso que ele vai falar na sequência. Esta fé, ela é sem fingimento, ela é sem máscaras, sem hipocrisia. Ela, primeiramente, Timóteo, me lembro bem, habitou na sua avó Loide, e também na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. A casa de Timóteo era uma casa cristã. É interessante que Paulo chama Timóteo de filho na fé, o que nos leva a concluir que Paulo foi um instrumento de Deus no momento da pregação, da conversão de Timóteo, mas ele já vinha sendo ensinado nos caminhos da fé do Senhor Jesus pela mãe e pela avó, que foram elas que primeiramente tiveram a fé. Irmãos, nós devemos ser muito gratos realmente, porque Deus nos deu pessoas para nos ensinarem o seu caminho. Me lembro aqui das minhas aulas de EBD lá na terceira igreja presbiteriana de Itajubá, da minha tia mesmo, irmã da minha mãe, Miriam, me ensinando tantas vezes, com flanelógrafos, contando histórias. Me lembro de uma professora singular, porque foi ela que pregou o evangelho um dia na escola dominical, e foi ali que eu me converti. Eu saí dali aos 12 anos, subi num salão social que tinha na igreja, que hoje já não existe mais. Orei a Deus, o Senhor me salvou na pregação de uma aula de EBD. A gente às vezes despreza o ensino às crianças, ou não trata com muito apreço os neófitos. A gente gosta às vezes de falar de teologias muito profundas, mas esquece que os que Deus tem acrescentado nos nossos meios são irmãos que vêm com um crescimento muito simplório não desmerecendo, mas muito diminutos, porque ainda não gastaram tempo neste aprendizado. Devemos ter um coração agradecido. Nesse instante eu creio que você está se lembrando que alguém pregou para você, que alguém gastou tempo com você, que alguém orou por você, que alguém ensinou você lá na sua meninice. Talvez você esteja se lembrando do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, do seu irmão mais velho, de alguém que compartilhou a fé e a luta, e isso serviu para fortalecer a sua, porque ele mostrou que foi firme. Você fala assim: ele foi firme, eu também você. O ensino da fé, irmãos, é algo que nós temos que louvar a Deus muito. Às vezes nós vemos aqueles irmãos em rincões deste mundo, que se reúnem debaixo de uma árvore, que se reúnem num casebre, num lugar muito simples, e nós deveríamos nos lembrar que ensino está vinculado ao que alguém tem de conhecimento passando para o outro, e não está no luxo, não está na beleza. E não tem problema a beleza e o luxo, quanto mais recursos tivermos, fantástico. Mas o ensino está na base de uma casa que transmite um ao outro. E aqui eu gostaria de falar algo que aprendi em estudos, em aulas do aconselhamento bíblico, mas que vale nesse ponto. Ensinar alguém, principalmente ensinar os nossos filhos ou as nossas crianças, é através de algo que na pedagogia se chama currículo oculto. Já viu aquela coisa da casa, que você não falou aquilo para a criança,
mas de repente você observa que ela está replicando o que você falou para ela, ou agiu perto dela. O ensinar é de modo formal, mas é muitas vezes de modo informal. Então não adianta somente você pregar o Evangelho, viva o Evangelho. Mas então eu não vou falar. Fale, mostre, escreva, crie maneiras, mas também pratique, porque assim nós estaremos ensinando aos que estão ao nosso redor, ao nosso entorno. O terceiro e último ponto de louvor e agradecimento a Deus que nós temos que sempre dedicar ao Senhor é pelo dom que Deus nos deu. Todos temos dons espirituais, todos. Quando Paulo, falando aos Efésios, fala sobre os dons espirituais, diz que Cristo, quando ascendeu, quando entrou aos céus, deu dons a todos os homens, não há quem nasça na fé que diga: eu não tenho dom espiritual. Talvez você não tenha ainda descoberto e desenvolvido o seu dom espiritual, ou ainda não encontrou no campo prático do dia a dia como você usá-lo, mas certamente você tem. Paulo está recordando o dom de Timóteo, e por esta razão, pois, te admoesto. Parece que esse dom estava um tanto quanto apagado em Timóteo, ou desestimulado. Por isso, na semana passada, eu disse para vocês que Timóteo era um tipo de Moisés, precisava sempre alguém tocá-lo, animá-lo. Vamos embora, Timóteo. Paulo é esse que o anima. Então, reavives o dom de Deus que há em ti. Então, deixa eu só explicar o dom, que me parece que este dom é um dom de mestre, de pastor que Timóteo tinha. A gente sabe que ele é evangelista, mas para cuidar da igreja de Éfeso, que ele virou e foi mandado como pastor de Éfeso, Timóteo, ele é um homem que foi separado, ordenado para o sagrado ministério. Aonde você tirou essa ideia, pastor? Não sou eu que tirei essa ideia. É a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14, que fala exatamente assim: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, do conjunto dos irmãos líderes das igrejas, que reconheceram e separaram Timóteo para o sagrado ministério. O conjunto dos presbíteros das igrejas, que aqui nós entendemos presbitério, foi quem separou Timóteo. Paulo diz: não separa, não apaga, ou não desanime, ou não deixe morrer este dom. Fique separado, parado. Há uma ideia muito interessante na palavra reavivar, que poderíamos ligar com ter o fogo ardendo no coração na execução daquela tarefa. É mais ou menos isso que ele quer dizer: que arda no seu coração com viva chama o ministério para o qual você foi separado. Isso me faz pensar, lembrar de tantas fogueiras que eu já fiz. Você já fez uma fogueira e comandou essa fogueira? Às vezes o fogo vai apagando, e a lenha queimou, e aquilo que você usou foi apagando e foi sendo consumido, e ali tem só poucas brasas. Está ali o fogo, mas está muito pouco, quase que apagado. Aí de repente você fala: vou acender de novo? Ou alguém chega com mais lenha e você coloca a lenha, e ao colocar a lenha, de repente aquelas brasas começam a se transformar em chamas, e as chamas começam a consumir a madeira, e a madeira daqui a pouco sobe e o fogo voltou de novo ali a tomar. Tem irmãos que estão vivendo a vida cristã com os dons que Deus nos deu, tal como brasas apagadas. Já não faz mais, já não age mais, já não fala mais, já não ensina mais, já não contribui
contribui mais, já não frequenta mais a igreja, já não está mais no meio do povo de Deus, já não quer mais, diz assim muitos irmãos: eu já fiz muito, agora o meu negócio é só assistir. Não tem isso, meu irmão, não tem isso na Bíblia. Paulo vai até o último momento neste mundo. Aqui a carta a Timóteo é o último momento da escrita. Daqui ele já diz para vocês, ele vai sair morto. E aqui ainda ele está trabalhando no ministério apostólico, cuidando das igrejas, animando o seu pupilo, ensinando como deve fazer. E Timóteo, cabe a Timóteo responder, tal como nós nesse domingo: como está o exercício do seu dom? Um dom que Deus te deu, um presente. Dom é presente, é carisma. É Deus que lhe serviu de algo que era dele, mas ele resolveu te doar. E você não pode esconder ou deixá-lo inativo. Pelo contrário, você deve saber como eu posso atuar com ele de modo mais ativo na igreja de Cristo. Reavive, faça esse fogo arder novamente. Faça isso acontecer de modo ativo. Paulo continua dizendo, e ele vai falar: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Parece que Timóteo, ele tem uma disposição amedrontada, acovardada. Por isso, novamente quero relembrar, ele me parece o Moisés da sarça que não se consumia, sendo animado, com medo, não querendo ir para frente, com um coração medroso, para os que estão no curso de famílias. Timóteo está apático, e aí Paulo faz o contraponto daquilo que Deus do céu nos deu, que foi poder. Poder aqui nós podemos entender como capacitação do próprio Espírito de Deus para enfrentar os obstáculos. Porque irmão vai falar: pastor, para exercer meu dom dá muito trabalho. É muita crise, é muita bagunça. Eu faço e tem um que tem inveja, eu faço e tem um que vai se opondo, aí eu tenho que convencer as pessoas, aí é difícil demais, pastor. Mas Deus lhe deu o poder dos céus para que você exerça aquilo que Ele quer que você exerça. Deus realmente está interessado que nós vivamos uma vida cristã produtiva, e para isso Ele nos dispensou o seu poder, sua força. Não só isso, mas o amor devido. O amor aqui, entenda como valorização do serviço cristão, entenda como a escolha e a opção de fazer a contragosto dos nossos próprios sentimentos. É mais ou menos assim: tem dia que eu não quero pregar, tem dia que eu não quero exercer o pastorado, mas por amor a Cristo, por amor à sua igreja, eu vou fazer. Porque o cristão tem que entender que o amor cristão é abnegado, é deixar a própria vontade por fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Devemos ser gratos pelo dom que Deus deu, e o melhor jeito de demonstrar essa gratidão é exercendo o dom. E observa que a palavra aqui, última desse trecho, é amor e moderação. Você pode entender moderação com equilíbrio. Deus nos deu o devido equilíbrio, a devida moderação. É isso que veio dos céus. Talvez a sabedoria lhe falta para exercer. Você está fazendo demais e a casa fica abandonada. A moderação, o equilíbrio de Deus para que isso aconteça de um modo correto. Talvez é o contrário, é a casa demais, o serviço secular demais, a vida demais no seu dia a dia, e as coisas de Deus esquecidas. Ou diferente, numa cosmovisão cristã mais reformada, você ainda não encontrou o modo com que os seus dons espirituais possam ser manifestos nos ambientes seculares da sua existência. Peça a Deus equilíbrio e moderação para isso, e o Senhor certamente lhe dará. Irmãos, o que um pai mais gosta de ver no filho é quando o pai olha para o filho e vê que os presentes que o pai deu ao filho são usados e usados com alegria. Não é assim? Você que tem filhos, pequenos ou grandes, quando teu filho usa o que você deu para ele, você fica cheio, né? Fui eu que dei essa camiseta. A criança brincando, aí você conta, nossa, ela queria essa coleção de Barbie aí.
Ela queria, esses meninos queriam essa bola, eles queriam esse videogame, eles há muito pediam esse jogo. Esse celular novo fui eu que dei, e ele, nossa meu Deus do céu, agora é a luta para não sair do celular. Mas o pai fala com satisfação, porque a alegria de um pai, e talvez como o pai se sente mais agradecido, é quando o filho faz bom uso do próprio presente, do próprio dom que o pai deu. Por isso eu quero te admoestar, te ensinar nesse domingo, que você que já ganhou de Deus e já ganhou os seus dons, seja agradecido e viva essa vida de agradecimento executando de modo prudente os seus dons. Com isso, irmãos, eu gostaria de aplicar em algumas questões muito pertinentes ao nosso coração esse ensino deste sermão. Um dos segredos da alegria da vida cristã, irmãos, é nós partilharmos a nossa fé com os nossos irmãos em Cristo. Por isso, eu quero te admoestar. Se você vive triste, se você vive fechado, se você vive num canto, eu gostaria de te animar a partilhar da fé com seus irmãos. Glória, louvado seja Deus, que o dia 21 chegue realmente para a gente se encontrar, ainda que não será com toda a igreja, porque nós teremos uma igreja dividida em horários diferentes, irmãos que não podem estar conosco, mas uma parcela do corpo de Cristo, de um pedaço do corpo de Cristo, que é a primeira igreja. Conte para os seus irmãos os seus problemas, peça a oração de dia e de noite para os seus irmãos. A vida cristã não se faz sozinha. A vida cristã é uma caminhada de um conjunto de irmãos que pertencem ao mesmo Pai, e nós devemos desenvolver um coração grato e orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela família da fé. Irmãos, eu gostaria de também advertir a todos nós, para nós não nos afastarmos dos nossos irmãos, a sermos tolerantes com os nossos irmãos. Quando você estiver pronto assim, mas aquele irmão me fez tal coisa, se lembre, você também fez isso a ele. É uma dádiva ter irmãos na fé. É bom ter sua família secular, ter pai, mãe, primo, prima, irmão, irmã, de modo secular. Muito melhor ter a família da fé, porque é ela que nós teremos por toda a eternidade. Já no céu não terá mais a questão de pai, mãe, irmãos, primos. Todos seremos filhos do mesmo Deus, irmãos, para todos sempre. Por isso, agradeça a Deus. Em segundo lugar, nesta aplicação, a segunda aplicação que Deus traz ao meu coração, irmãos, duas coisas podemos pensar quando nós falamos sobre o ensino da fé. A primeira coisa é Deus nos proveu conhecimento para a nossa fé. Como eu disse há pouco, alguém lhe ensinou, alguém pregou para você, alguém gastou tempo com você, alguém falou da cruz de Cristo para você. Seja o seu pai, sua mãe, o professor de escola dominical, seja um amigo na escola, na faculdade, alguém lhe gastou tempo e depois de convertido investiu na sua vida. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus alguém pregou para você, e alguém depois ensinou os caminhos que devem ser andados. Mas eu ainda sou muito novo. Mas ainda como novo na fé, você já pode constatar que tempo foi investido na sua vida. Por isso, louve a Deus pelo ensino da fé. Isso no Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, em qualquer lugar que tenha povo de Deus, o ensino da fé está lá. Uma outra coisa que o ensino da fé nos mostra é para nós gastarmos tempo com quem Deus nos deu para ensinar a fé e o modo de viver pela fé com quem Deus nos deu. Gaste tempo com as suas crianças, com seus filhos adolescentes, partilhe com eles as lutas e os desafios da fé do seu coração. Não cobre somente, mas seja o exemplo. Peça perdão porque você não conseguiu cumprir o mandamento de Deus pela fé, e todo mundo vê isso, seus filhos veem isso, sua esposa, seu esposo, quem Deus lhe deu vê isso. Gaste tempo, partilhe a fé no serviço,
partilhe a fé nas mídias sociais. Essa semana eu fiz uma postagem, e eu não sou contra, eu disse isso lá, fiz uma postagem grande no Facebook e no Instagram, sobre, eu acho que tem muita gente que perdeu o foco do partilhar da fé. Grita aos quatro cantos sobre política, e quer gritar sobre política? Grite, mas grite mais alto sobre o Evangelho, sabe? Faça postagens discorrendo sobre a caminhada da fé, sobre o amor de Deus, sobre a cruz de Cristo. Escreva compartilhando. A postagem só é uma coisa, mas compartilhe, fale, continue nas suas opiniões políticas, sem ofender, como eu disse lá. Porque, deixa eu só, de modo oficial, falar uma coisa de políticos que gostam que são afeiçoados a gritar e falar com palavrões, de esquerda ou de direita, tá? Tanto faz. O falar demonstra o que está no nosso coração, e o que está no nosso coração, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes que seja boa para a edificação, Paulo fala aos Efésios. Então, o ensino da fé tem que ser dado de um modo cordato, manso, calmo, ou pelo menos lúcido, sem ofender ninguém, inclusive os nossos inimigos, que devem ser amados, que devem ser tratados com toda brandura e com toda mansidão. Insista com seus filhos. Se eles não querem ouvir, chame a atenção deles para que eles ouçam. Insista com os novos na fé. Ligue para eles, fale com eles, gaste tempo admoestando-os. Não terceirize. O pastor tem que fazer, o presbítero tem que fazer, é a junta diaconal, é a sociedade e tal. O ensino é de todos e para todos. Pastor, eu não tenho dom de mestre, de ensino. Não tem problema. Como eu disse há pouco, o currículo oculto é para todos. É para todos. Uma outra aplicação Deus nos deu o dom espiritual, e tem muita gente que apaga esse dom, que precisa reavivar esse dom, trazer ali a força do Evangelho prático. Sabe, aquele que exorta, o que aconselha, faça. Aquele que contribua, faça. Aquele que ensina. Aquele que com misericórdia, que haja com misericórdia. Aquele que profetiza, profetize. Deus nos deu dons e quer que os exerçamos de modo ativo no Evangelho de Cristo Jesus, ou na igreja de Cristo Jesus. Louve a Deus pelos dons que Deus te deu, agradeça a Ele, porque você é abençoado com a vida espiritual e equipado com dons espirituais. Olha que maravilha, olha que coisa boa. Jesus nos presenteou com irmãos. Cristo nos ensinou que nós somos pertencentes a uma família da fé. Cristo nos presenteou com o dom da fé. Por isso, usemos no ensino o dom da fé. Cristo nos presenteou com funções na sua igreja. Quando subiu, Ele deu o dom a todos os homens. Então viva uma vida de gratidão. Viva uma vida de louvor pela tua igreja, pelos teus irmãos em Cristo. Viva uma vida na prática do ensino. Se não formal, ainda assim formal. E viva uma vida na prática do dom que Deus lhe deu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda graça para a honra e glória do seu próprio nome. Vamos orar? Santo eterno Deus, nós louvamos ao Senhor por esta palavra. Obrigado a Deus, porque ela é viva e eficaz e tem nos falado sobre o coração agradecido que precisamos ter. Primeiramente, nos perdoe, às vezes somos murmuradores. O Senhor nos deu irmãos em Cristo e nós reclamamos desses irmãos antes de louvar por eles. Por isso nós queremos louvar por todos, os fáceis e os difíceis, os que estão na luta de santificação no seu início ainda, ou aqueles que já estão bem trabalhados pelo Senhor. Obrigado por todos. Obrigado pelo ensino da fé, porque nós todos que estamos aqui neste culto podemos falar que em algum momento, ainda por pouco tempo, por longo tempo, fomos ensinados.
tal como Eunice e Lloyd trabalharam na vida de Timóteo, tal como Paulo investiu na vida de Timóteo, todos nós ganhamos o investimento na nossa vida por irmãos preciosos. Obrigado pelo dom, que nós não apaguemos o dom, pelo contrário, que nós, com espírito de coragem, não de covardia, como essa palavra diz, possamos agir com poder, com amor e com equilíbrio, com moderação no executar desses dons. Obrigado, Deus, eu agradeço e peço. Em nome e no amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, tendo ouvido a palavra do nosso Deus, termos sido edificados por ela, vamos responder a essa palavra agradecendo a Deus. O cristão tem motivos de dar graças a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará por nós. Louvamos a Deus pela comunidade, pela vida dos irmãos, pela vida daqueles que trazem a palavra, que pregam a palavra a nós. Por tudo damos graças. Então vamos louvar ao Senhor neste momento, cantando o hino de gratidão, hino de número 62 do nosso Cenário Novo Cântico. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amados irmãos, chegamos agora ao final do nosso culto. Vamos orar ao nosso Deus
e depois a impetração da bênção e ouvir o Amém Tríplice. Oremos. Senhor, nós te louvamos, porque nesta noite tivemos mais uma grata oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, de estarmos por meio desta transmissão online, fazendo com que a Tua palavra chegasse, Deus, aos lares, chegasse aos nossos ouvidos, mentes e corações. Ó Deus, nós te louvamos, porque a Tua palavra é rica, Senhor, que ela traz conforto a nós, porque ela nos mostra o quanto nós devemos ser gratos ao Senhor. Quanto motivo de gratidão nós temos a Ti, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, desde a eternidade. Pelos Teus decretos, pelos Teus planos eternos, Pai, de nos salvar. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos, bendizemos, Te louvamos e entregamos a nossa vida a Ti. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a externa comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, Igreja de Cristo, Igreja Esmirna, e sobre todo o povo do Senhor, povo Teu, povo de propriedade exclusiva, sobre toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite, amados. E eu não posso deixar de avisar os irmãos sobre os nossos eventos online, nossas transmissões online, as reuniões para estudos bíblicos, às sextas-feiras. Terminamos a série de estudos sobre o que somos, o que fazemos. Agora iniciaremos uma nova série, uma nova lição, uma nova revista, falando sobre batalha espiritual. A batalha espiritual continua. Olha, irmãos, que tema propício para esses tempos que temos vivido. Devemos trazer à memória que a batalha espiritual ela continua, ela só cessará na glória quando Cristo vier para levar o seu povo. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos em luta espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que habitam as regiões celestes. Então, não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra essas hostes espirituais. Devemos estar preparados. Eu convido a todos para seguirmos juntos nessa lição, nessas lições, nesse estudo, nessa série de estudos sobre batalha espiritual. A batalha espiritual continua. Todas as sextas-feiras, 19h30, estaremos enviando aí o link para que os irmãos estejam fazendo esse estudo. Então, eu convido a todos. E domingo, às 10 horas da manhã, também a transmissão online da Escola Bíblica Dominical, sendo transmitida pelo presbítero Danilo, da Igreja Presbiteriana Betel, que tem sido bênção, um estudo maravilhoso. Estamos estudando aí sobre a carta de Tiago, a epístola de Tiago. Então, convido os irmãos também a participarem dessas lições, desses estudos da Escola Bíblica Dominical. Queridos, que Deus abençoe a todos, continuem em oração pelo nosso país, pelos nossos governos, por esta pandemia, para que passe de uma vez, para que possamos retornar. Essa deve ser a nossa constante oração. Orem pelos enfermos da nossa igreja, seu Arnóbio, Dona Elza. Orem também pela filha do reverendo Ricardo, a Ellen, e todos aqueles que os irmãos têm notícia, informações de que estão carecendo das nossas orações. Orem pelos necessitados, pessoas que estão passando momentos difíceis por conta dessa recessão econômica, por conta desse período difícil, desemprego. Coloque-se na presença de Deus, queridos. Ore pela liderança da nossa igreja. Hoje
tivemos a eleição. Como eu estou gravando aqui, eu não sei qual foi o resultado, mas tenho fé em Deus que nosso conselho terá sido recomposto, está agora plenamente em vigor novamente. Orem pela nossa liderança, pela liderança da igreja, em especial pelo agora presbítero Paulo Oda, se assim foi confirmado pela eleição da igreja, para que Deus o abençoe, para que Deus o guarde, para que Deus dê sabedoria ao seu servo, bem como a mim, como pastor da igreja, como o reverendo Valdemar, como presbítero Donizete, como ao seu Getúlio na junta diaconal, e por todas as sociedades. Orem pela nossa igreja, participem do trabalho da nossa igreja, proclamem o evangelho do reino do Senhor. Este é o campo que o Senhor tem te chamado para servir. Sirva conosco. Orem para que possamos voltar com um projeto social, evangelístico do Futsalva, para que possamos voltar então também com todas as atividades, visitas nos lares, todas as sociedades e todos os departamentos possam estar trabalhando. Orem pela Jéssica, está em gestação. Então, queridos, temos muitos motivos de orarmos a Deus. Leiam a palavra, façam oração, façam sua devocional. E Deus abençoe a todos, uma boa semana com a paz do Senhor. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei
está